Que tal dar uma bisbilhotada rápida nos meus livros? Vem cá, que eu vou te mostrar. Aqui estão os livros que eu uso para o trabalho. Livros sobre alfabetização, didática, currículo, cotidiano escolar, sobre imagens, sobre medicalização da aprendizagem. Tem aqui também alguns físicos quânticos, a filosofia da física quântica, Werner Heisenberg, Isabel Stengers, Niels Bohr. Todos esses livros aqui são livros que eu uso para trabalhar na universidade. Aqui em cima estão outros livros que eu uso para o trabalho e também periódicos científicos, revistas. Nesse canto nós temos também livros de apoio, minha tese de doutorado, A Escalada do Homem, do Bronowski, excelente livro, Hannah Arendt. Nessa prateleira estão os meus russinhos, olha aí as matriosquinhas. Nesse canto aqui, o Turgenev. Turgenev é um dos meus autores preferidos, que são 3 na literatura russa. Então temos aqui o Turgenev, Memórias de um Caçador, O Rei Lear da Estepe, Clara Millet, Diário de um Homem Supérfluo, Rudin, Ássia, A Véspera, que é um dos meus preferidos do Turgenev, que vai tratar de uma mulher revolucionária russa. Ela não queria se casar, ela não queria ser uma dondoca, uma princesinha. Helena, excelente livro. Águas de Primavera, Pais e Filhos, que é um livro no qual Turgenev vai tratar da questão do niilismo. Então, gosto muito da escrita dele, do posicionamento dele, principalmente em relação às mulheres. As mulheres de Turgenev me encantam muito, porque elas são revolucionárias, elas são críticas, elas são donas de si. Aqui nós temos Tolstói, que gosto também imensamente, imensamente. Guerra e Paz, Ressurreição, Sonata Kreutzer, Felicidade Conjugal, Dois os Sardos. Aqui estão os contos de Tolstói. Eu indico a vocês esse aqui é um box, é uma caixinha com 2 volumes. Tem aqui os contos de Sebastopol, que são muito bons. O Cupom Falso, que é um dos livros preferidos para mim do Tolstói, no qual ele vai narrar uma história que tem um ponto de bifurcação e que modifica, a partir desse ponto de bifurcação, a vida de todos os personagens. Faz parte do período dogmático, religioso, místico do Tolstói. De Quanta Terra Precisa o Homem, é uma novela curtinha. Ana Karenina, que eu amo muito esse livro, muito, muito excelente, muito bom. Infância, Adolescência e Juventude, A Morte de Ivan Ilitch, destaque para esse livro também. Padre Sérgio, que é outro livro do Tolstói, que está aí nessa fase mística da vida dele, que eu li recentemente. Aqui começa o Dostoiévski. Nós temos O Idiota, Gente Pobre, 2 narrativas fantásticas, O Crocodilo. Esse livro aqui, O Crocodilo, é engraçadíssimo. Vai tratar de um funcionário público que foi fazer uma visita e foi engolido por um crocodilo. E ele passou a habitar o interior desse crocodilo e lá ele continuou prestando serviço público. É um livro que faz crítica à burocracia russa. Temos aqui também esse aqui que eu queria destacar, A Aldeia de Stepanchikov e seus habitantes. Vai trazer a história do Foma Fomitch. O Foma Fomitch era um servo que consegue galgar a ascensão social e aí de oprimido ele passa a ser opressor. É uma história engraçadíssima e que permite muitas reflexões. O Eterno Marido, gosto muito desse livro do Dostoiévski. Os Irmãos Karamazov. E aí o Dostoiévski não coube todo aqui, passei para a prateleira de lá, já vou mostrar.
Aqui embaixo temos mais literatura, com destaque para o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é um livro que eu gosto de folhear de vez em quando e ler aleatoriamente algumas páginas. Aqui tem o Saramago todinho. Amo a literatura do Saramago. Essa coleção minha é bem antiga, já li há muito tempo. Esse aqui, Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, foi o último livro que ele escreveu e ele não foi concluído porque o Saramago morreu. Ele partiu, então ele não concluiu esse livro. Do Saramago, o meu livro preferido é esse aqui, As Intermitências da Morte. É simplesmente a morte que decide não matar mais ninguém num país e todo o caos social, econômico, político que acarreta a partir disso. Nessa prateleira continua aqui o Dostoiévski, que não coube lá, aí ele veio para cá. Temos aqui Escritos da Casa Morta, que é um livro que eu gosto muito do Dostoiévski, que trata do exílio dele na Sibéria. Aqui tem o Crime e Castigo, essa versão aqui está em inglês. Depois um livro do Irineu Franco Perpétuo, Como Ler os Russos, que é um livro de apoio muito, muito bom. E aí vem o Leskov. Tem aqui 3 livros do Leskov, muito bons também. O Leskov, inclusive, ele foi citado pelo Walter Benjamin como o narrador, aquele que narra a experiência. Depois vem o Alexandre Pushkin. Tem aqui A Filha do Capitão, A Dama de Espadas. E esse livro aqui, eu gosto muito desse livro do Pushkin, A Filha do Capitão, que vai tratar de um nobre militar que vai prestar serviço militar num lugar longínquo e lá ele se depara com um usurpador que queria tomar o trono de Catarina. Aqui temos esse livro do Gorky, gente, que livro, viu? A Mãe. Esse livro trata de um grupo de revolucionários durante o Império Russo. E essa mãe era mãe de um desses revolucionários que é preso, então ela passa a acolher, alimentar, abrigar, e ela se torna também uma revolucionária. Depois vem aqui o Bunin, alguns livros dele. Vou chamar atenção para esse, O Processo do Tenente Elagin, que foi um livro que me fez passar muita raiva, porque é um livro que vai tratar do machismo. Nós, do Zamiatin, que livro, viu? É uma distopia. O Tradutor Cleptomaníaco, adoro esse livro é engraçadíssimo, porque vai trazer a história de um cara que era tradutor, só que ele simplesmente roubava as palavras dos textos que ele traduzia. Depois vem o Gogol. O Gogol, junto com o Turgenev, é um dos meus autores russos preferidos. Pena que eu tenho pouca coisa dele, porque também tem pouca literatura dele traduzida no Brasil. Aqui tem o Capote, que é um clássico da literatura russa. É um conto muito fantástico, muito bom. A Briga dos Dois Ivans, que é engraçadíssimo, que são 2 velhos vizinhos, que todos os 2 se chamam Ivan, e eles brigam, e a historinha é sobre isso. Taras Buba, que é um pai cossaco, que leva os filhos para, depois que eles voltam da universidade, ele quer que os filhos se tornem cossacos, guerreiros, bélicos, ele leva os filhos para a batalha. Almas Mortas, do Gogol, que também, assim como o Alabardas do Saramago, é um livro inacabado, porque o Gogol, segundo dizem, ele não gostou do livro e tacou o livro no fogo. Queimou a segunda parte, então nós não temos acesso a ela. Esse livrinho aqui também gosto muito, Tenente Ketanji, interessantíssimo. É uma crítica também à burocracia russa. É interessante, gente, que a literatura russa no século XIX,
ela era muito voltada à crítica dos problemas sociais, dos problemas políticos. Então, esse livro aqui, ele vai fazer uma crítica à burocracia russa e ao autoritarismo, porque esse tenente Ketanji, na verdade, é uma pessoa que não existe, e por um erro na escrita do nome, ele passa a existir, passa a ser respeitado, ocupa altos cargos dentro do militarismo. Aqui tem os clássicos do conto russo. Aqui nós temos o Oblomov, gente, esse livro. Olha, eu indico fortemente a vocês que leiam o Oblomov do Gonchakov, que é a história de um cara que passa a vida inteirinha deitado na cama. Olha o tamanho do livro. E ele está a vida inteira deitado na cama. Mas é um livro que te surpreende, que te faz pensar, que provoca muitas reflexões. Aqui tem uma pequena coleção de literatura russa contemporânea, com autores que vão trazer esses contos, O Diabo, Esconde-Esconde e A Velha. Aqui tem um livro do Babel, aqui vem o Tchekov, Minha Vida, O Beijo e Outras Histórias, A Estepe, 4 peças, O Duelo. Gosto tanto desse livro. E também da edição da Amaryllis, que é muito linda, que capricho, que coisa linda. Aqui continua o Tchekov, com 3 anos, A Dama do Cachorrinho, A Exposição das Rosas, que é do Orquiene. Que livro bom também, gente. A Exposição das Rosas e A Família Totti, são 2 histórias, tá? A Família Totti é a história de um soldado que está na guerra e ele é muito maltratado, sofre muito como todo soldado na guerra, né? E o general precisa descansar porque ele está exausto. E aí o soldado diz a ele: vá para minha casa, minha família vai te receber. E esse general vai para lá e ele arruma uma confusão na casa desse Totti. Aqui vem Lições de Literatura Russa, do Nabokov. É um livro fantástico também. O Nabokov tem uma inteligência ácida, um conhecimento profundo sobre literatura russa. É um livro que eu leio e consulto muito. Contos de fadas russos. Aqui tem 3 autoras russas, 3 mulheres, tá? Nadezhda Tef, Ludmila Ultskaya e Nadezhda Kovonchskaya. É muito difícil encontrar mulheres russas, né, literatura russa. Então nós temos esses 3. E por fim, nessa prateleira, o meu queridinho, o meu amado, o esplendoroso Bulgakov. Tenho aqui dele Anotações de um Jovem Médico, O Mestre Margarida e Um Coração de Cachorro. O Mestre Margarida, eu declaro a vocês que é o meu livro preferido da vida. Eu não sei se isso vai se modificar futuramente, mas já tem um tempinho que ele é o meu livro preferido da vida. Então, os 3 autores que eu mais gosto da literatura russa hoje, nesse momento, são o Bulgakov, o Gogol e o Turgenev. Aqui temos mais livros sobre educação, que eu utilizo na universidade. Aqui, nessa outra prateleira, nós vamos encontrar as feministas que eu amo, a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir. Tem aqui a Miss Dalloway. Esse livro, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito irritada, porque eu pensei, será possível que eu vou ter que acompanhar a vida de uma mulher burguesa e fútil? Mas o livro surpreende. Tem esse livrinho aqui que é muito, muito bom, se chama Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Que livrinho interessante, gostoso. O Segundo Sexo, claro, leitura obrigatória, toda mulher deveria ler. Aqui temos esse livro da Simone, que se chama Mal Entendido em Moscou. Que livro engraçado, adorei ler esse livro. Os Mandarins, aqui são os Mandarins. As Inseparáveis, que é uma autobiografia da Simone de Beauvoir. Aqui tem o Ulisses, do James Joyce. Ai, gente, eu li o Ulisses de James Joyce, já tem um tempinho. E confesso que foi uma leitura que deu bastante trabalho, mas foi um livro que agregou muito.
Aqui temos um pouquinho do Pirandello, que o falecido Mattia Pascal, e assim se lhe parece, que foi um autor italiano que eu li que só depois que eu fui descobrir que ele gostava do fascismo. Ele era do Partido Fascista, depois ele saiu do Partido Fascista, depois ele pegou o prêmio dele e a medalha e deu para o partido, ou seja, eu fiquei triste com esse cara aqui. Uma edição do Cortiço, do Aloysio Azevedo, é claro que eu li o Cortiço quando eu era mais jovem, já li esse livro, e agora eu comprei recentemente essa edição porque eu achei uma edição lindíssima e quero ter o prazer de ler novamente nessa edição aqui. Aqui nós temos A Educação Sentimental, do Gustave Flaubert. Que livro maravilhoso, gente! O contexto histórico desse livro é a Revolução de 1848 na França, com o golpe do 18 de Brumário do Napoleão Bonaparte. As Afinidades Eletivas, do Goethe, excelente também. Destaco O Germinal, acho que todo mundo devia ler esse livro. Esse livro vai trazer a história de um sujeito que vai trabalhar numa mina de carvão, e ele era um cara assim alienado, sabe? E depois que ele vai conviver com os carvoeiros, ele desenvolve consciência de si e a consciência de classe. Temos aí também a Madame Bovary, o George Orwell, outra distopia. Eu gosto das distopias, só o Admirável Mundo Novo que eu não estou vendo aqui, não sei onde ele está. Bom, e aqui nós temos Os Miseráveis, do Victor Hugo, essa edição belíssima também, que chegou recentemente, eu comprei agora, ainda não li, está aqui esperando para ser lido. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham apreciado esse cantinho precioso da minha vida que eu quis compartilhar com vocês.